Barco solar, filho do sol. A história dos barcos confunde-se com a vida dos homens. Não se pode conceber a vida de um como sujeito sem a realidade do outro enquanto objeto. A simples jangada de ramos e troncos deve ter sido o primeiro instrumento de locomoção nas águas. E aí, o barco era apenas o filho da força e habilidade dos braços humanos. Assim foi durante milénios e milénios incontáveis. Depois, nessa noite dos tempos, a jangada passou a barcaça, criou-se a vela e, em dado tempo, para nós ainda fora do tempo, estava inventado o barco. Mas, com a ajuda da vela, o barco transformou-se no filho do vento e assim foi durante milénios e milénios. Provou-se que a Terra era redonda ao percorrer-se os oceanos em barcos de vela. Foi através dos barcos de vela que se formaram os grandes impérios e a Terra ficou só uma, tomando a forma de um planeta sob a abóbada do céu estrelado. No século XVIII, porém, um homem descobriu uma certa força motriz e o barco transformou-se num novo instrumento de navegação. O novo barco era agora o filho do vapor. Foi o vapor, assim mesmo designado, que permitiu a imigração em todas as direções da Terra ao longo do século XIX. E os homens misturaram-se em regiões improváveis e criaram novas comunidades. Os novos países do século XIX foram criados pelo barco filho do vapor. Depois, com o início do século XX, surgiu o petróleo arrancado do fundo da terra. Com esse combustível, a navegação alterou-se. A velocidade das deslocações por mar aumentou. Passageiros e mercadorias começaram a deslocar-se pelos mares fora, competindo com as velocidades das viaturas terrestres. A comunicação subiu para patamares nunca antes alcançados. Os barcos eram movidos pelos produtos arrancados ao subsolo. Os navios e todos os barcos ficaram a depender do combustível fóssil. O barco transformou-se num filho da terra. A civilização explodiu a escalas nunca previstas, mas nunca como então. Também o mar-oceano se foi transformando num vazador de detritos e lixos de toda a espécie. Os barcos, também eles, começaram a sujar o mundo. Foi então, já no século XXI, que surgiu o aproveitamento de um novíssimo combustível, a energia solar. O Sol sempre lá tinha estado, sabíamos que ele era gerador de vida. Os primitivos e os antigos adoravam-no como o pai do mundo. São Francisco chamou-lhe seu irmão, mas só passados 7 séculos, depois das palavras do santo pobre, percebemos que o Sol, a nossa estrela, é o nosso parceiro no espaço. O astrónomo Carl Sagan disse que nós somos feitos do pó das estrelas. Devemos respeitar essa parceria, receber do Sol a maravilhosa luz que nos envia para com ela transformarmos a nossa passagem pela Terra. Felizmente que a energia solar permite, agora mesmo, desde há instantes no tempo, que os barcos sejam silenciosos, limpos, que se desloquem sem danos e sem deixar rasto sobre as águas dos lagos, dos rios e dos mares. Finalmente o barco se transformou no filho do Sol. Acaba de chegar à água, que o seu modelo se multiplique pela Terra inteira e ajuda a humanidade a ser menos frágil e mais feliz.